Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Bom, vamos lá. Canal Amor e Paz, né? Peço a vocês aí que possam compartilhar aí os nossos vídeos aí com as pessoas que estão precisando aí de uma palavra de conforto, muitas das vezes estudos bíblicos, né? Eu não sou conhecedor de tudo relacionado à teologia, né? A conhecimentos religiosos, mas eu procuro estudar um pouco a Bíblia, leio bastante, e o objetivo do canal, como eu sempre falei para vocês aí, é ajudar o próximo, fazendo com que você compreenda de uma forma mais fácil, ampla, né, e descomplicada as passagens bíblicas até os dias de hoje, né? Porque se você for analisar com calma, tem muita gente que lê a Bíblia e não consegue compreender na sua intimidade, né, os princípios básicos que estão realmente expressos na Bíblia. Às vezes algumas passagens te levam a uma percepção e a uma análise que realmente não é aquilo que a Bíblia realmente estava querendo levar para o povo. E a gente também tem que entender também que a Bíblia já foi, né, decodificada, traduzida várias vezes, aramaico, hebraico, até chegar aos dias de hoje, né? Temos aí as revisões mais aprimoradas, Almeida, né? A King James, né? Que é uma Bíblia de estudo muito boa. Então também depende muito do material que você está escolhendo para que você possa desenvolver o seu estudo. E ainda assim tem uma dificuldade muito grande de compreensão com relação aos detalhes, né? Baseado nos textos, na forma como realmente interpretar, né? Muitos hoje questionam comigo, poxa, mas por que no Antigo Testamento Deus era tão cruel e no Novo Testamento Deus é mais brando, mais tranquilo, né? Isso aí tem uma série de histórias que a gente vai contando e que na verdade história que eu acredito que realmente tenha acontecido, porque baseado em fatos arqueológicos a gente encontra muitas passagens bíblicas que batem, né, com os achados arqueológicos aí. O próprio Rodrigo Silva, que tem o canal dele aí, muito bacana, eu acompanho e gosto muito do material que ele oferece para gente, e até recomendo a vocês também. Ele fala muito sobre essa questão, né? Então, assim, a gente tem muita relação de questões arqueológicas, né? A época do Egito, com relação a próprio José, com relação a Moisés, né? E uma série de outros fatores dentro da história, né? Ali o povo de Israel e tudo, que achados comprovam que realmente tudo aquilo aconteceu. Talvez não tenha sido exatamente como está escrito na Bíblia, mas isso é uma comprovação e dados arqueológicos que comprovam realmente que aquele fato ocorreu naquele devido momento, naquela parte do tempo, né? E isso é muito importante. Bom, eu diante do meu pequeno conhecimento, eu tento ajudar um pouco a vocês diante da forma que eu entendo e interpreto a Bíblia e levo aí fazendo essa analogia para vocês aquilo que há de importante. Hoje nós vamos falar sobre uma passagem interessante, na verdade já tem um vídeo no canal sobre Jó, né? Mas esse vídeo que está no canal falando sobre Jó fala sobre a questão dele ter perdido tudo que tinha, né? E depois ele recupera tudo em dobro, em triplo, né? Que Deus devolve tudo isso a ele. E hoje nós vamos voltar a falar de Jó, mas só que diante de uma plataforma um pouco diferente. O objetivo hoje vai ser falar sobre Jó com relação à passagem que Satanás fala com Deus sobre Jó, e aí em determinado momento Satanás diz assim para Deus, olha, tudo que ele tem que tu glorificaste, né, bens materiais e etc e tal, se você tirar dele, né, ele vai se rebelar contra você, vai espraguejar, vai falar coisas ruins referente à vida que ele está levando, e não vai te glorificar como Deus dele. E aí Deus fala então a partir do momento, a partir de hoje, né, todos os bens materiais de Jó é seu, mas não toque um dedo em Jó, porque Jó é meu filho. E aí é como se fosse fazer um teste, né? Verificar se realmente Jó, né, era tão crédulo a Deus como dizia, né? Que Jó realmente dobrava o joelho e agradecia e louvava ao Senhor por tudo que ele tinha. Então, o que a Bíblia quer dizer com isso aqui, com essa passagem aqui no meu entendimento? É que funciona da seguinte forma: enquanto tudo está bem, tudo está maravilhoso, o mar está sereno ali, não tem turbulência, você está ali ovacionando a Deus, está agradecendo, olha meu Deus, muito obrigado pelo meu carro novo,
pela minha casa, pela vida que eu tenho, muito obrigado. Mas será que no momento de dificuldade você também vai agradecer a Deus pelo momento de dificuldade que você está passando? Eu acho que é muito difícil, na verdade. É muito difícil você, numa dificuldade, às vezes financeira, desempregado, faltando alimento dentro de casa, você ainda assim, né, se render a Deus e agradecer por aquilo que você está passando. Então, o comentário hoje sobre a Bíblia é relacionado a essa condição, né? Até quando vai a tua fé, né? Enquanto é a sua fé e quanto é a sua fé, né? A sua fé vale alguma coisa? A sua fé tem preço ou tem valor? Qual a diferença de preço e valor nesse contexto geral, na verdade? Então eu vou pegar aqui a passagem, vou ler até uma passagem longa, que é uma conversação entre Deus e o Satanás, falando sobre Jó, tá bom? Eu vou ler para vocês aqui, pegar meu óculos, e logo após a gente faz aí essa comparação e eu tento diminuir a complexidade do texto e fazer com que vocês possam compreender de uma forma mais acessível, tá bom? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui a Bíblia. Hoje eu estou sentado aqui num lugar um pouco diferente, que eu estou fazendo uma obrinha do lado de lá e aí, mas não tem problema, isso não vai interferir em nada. Vamos lá. Bom, diz assim na Bíblia, tá? Jó, o prólogo 1/1. Ora, houve um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor. Satanás veio também entre eles, ou seja, na Bíblia está dizendo que teve um dia em que os filhos de Deus foram se apresentar ao Senhor e que Satanás se adentrou no meio deles, né? E também se apresentou a Deus. E aí Deus pergunta assim para Satanás: de onde tu vens? Ele responde. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: de ir e de vir sobre a terra, e de nela andar para cima e para baixo. Isso Satanás falando. Aí Deus diz a Satanás: tu considerastes o meu servo Jó, que não há ninguém como ele na terra. Vou repetir. Tu consideraste o meu servo Jó, que não há ninguém como ele na terra, homem perfeito e íntegro. Isso Deus falando, homem perfeito e íntegro, que teme a Deus e se afasta do mal, né? Isso aí Deus falando para Satanás, que Jó é um homem perfeito, íntegro, que teme a Deus e se afasta do mal, né? Aí está Deus questionando por que Satanás considera ele, tendo em vista que ele é um homem íntegro, honesto, né? Vamos lá. Aí Satanás responde ao Senhor assim: acaso Jó teme a Deus por nada? Né? Então Satanás questiona, né? Acaso Jó, né, teme a ti por nada? Né? Tu não fizestes uma cerca sobre ele, Satanás falando para Deus, e sobre a sua casa, e sobre tudo que ele tem por todos os lados. Vamos lá, vou repetir, tá? Que essa passagem aqui é muito importante, né? Satanás fala para Deus assim: acaso, fala não, pergunta, né? Acaso Jó teme a Deus por nada? Tu não fizestes uma cerca sobre ele e sobre a sua casa. Satanás está afirmando que Deus, olha, você não fez uma cerca ao redor dele e muito menos ao redor de sua casa. E sobre tudo que ele tem por todos os lados. Ou seja, Satanás está falando de toda a fortuna de Jó, ao redor de Jó, né? Aí Satanás fala: tu abençoastes o trabalho de suas mãos, das mãos de Jó, e suas posses aumentam na terra. Ou seja, cada vez mais que Jó trabalha, ele cada vez mais fica rico, né? E Deus abençoa isso. Mas entende a tua mão agora e toca tudo o que ele tem, e ele te amaldiçoa diante de tua face, né? Então, o que quer dizer essa passagem, tá? Mas estende tua mão agora e toca tudo que ele tem, e ele te amaldiçoará diante da tua face. Por isso que é difícil compreender a Bíblia, tá? O que está querendo dizer aqui? Tipo, Satanás está desafiando Deus. Vai lá,
tome tudo que ele conquistou até agora e você verá que ele não vai ser tão fiel a ti quanto ele era. E é isso que Satanás está dizendo para Deus. E aí Deus, né, diz assim a Satanás: eis que tudo que ele tem está em teu poder agora. Somente sobre ele não estendas a tua mão. Então Deus falou para ele assim: vou aceitar o seu desafio. Eu vou deixar você dominar tudo que Jó tem, né, tomar conta de todas as posses de Jó, bens, trabalho e tudo. Só não toque a mão nele, porque ele é meu filho. E aí Satanás se foi da presença do Senhor. Então o que acontece, gente? Vamos lá. São passagens, uma atrás da outra, perguntas e respostas, que muitas das vezes se tornam algo complexo de compreender, né? É um desafio aqui entre Deus e o diabo, né? Eles estão ali especulando sobre a vida de Jó, onde o mais importante ali é a fé, né? É a fé. Então, esse entendimento dessa passagem bíblica aos dias de hoje, eu não vou me ater a falar da vida de Jó, porque tem um vídeo que já fala sobre isso, tá? Mas eu vou me ater exatamente, tá, a entrar na questão desse princípio de debate entre Deus e o Satanás. O propósito principal desse debate entre eles dois é a verificação, porque Satanás desafia Deus dizendo assim: olha, ele é teu filho, é rico, é afortunado, você está sempre glorificando tudo que ele ganha a respeito do seu trabalho, mas se um dia você tirar tudo isso dele, ele não será o mesmo com relação a ti, né? E aí Deus fala assim: então tudo bem, a partir de hoje eu deixo você dominar tudo o que é de Jó, tirar de Jó, acabar com a vida de Jó, a vida profissional, matrimônio e etc e tal, jogue Jó ao chão e eu vou observar para saber se Jó realmente, né, ele vai continuar sendo temente, né, a mim como Deus, tendo fé, gratidão e agradecimento por tudo aquilo que eu dei a ele e que hoje ele não tem, mas agradecer por aquilo também que ele não tem. Essa é a realidade que a Bíblia coloca no meu entendimento. Então, a gente faz uma análise muito clara e franca aos dias de hoje, né? E vamos trazer isso para os dias de hoje. Às vezes nós estamos num momento na nossa vida maravilhoso, né? Voando baixo, como diz o ditado, né? Ganhando dinheiro. Olha, eu vou guardar esse dinheiro aqui porque eu vou trocar o meu carro e eu vou pegar um carro mais novo. Deus está me glorificando, maravilha. Amém, Senhor, né? Os evangélicos falam muito essa questão de amém, né? E aí eu falo também que aqui não tem, eu não faço apologia aqui a religião nenhuma, adoro a religião evangélica, já frequentei muito a Batista, adoro o kardecismo, acho que é de uma benevolência maravilhosa, o catolicismo. Então, o foco do canal aqui é trazer para vocês informações relacionadas à Bíblia, tá bom? Para tirar esse lastro que muita gente fala: oh, não, ele é evangélico, ele é católico, ele é isso, ele é aquilo. Bom, essa é uma outra história da minha vida que a gente não vai entrar nesse mérito agora, mas vamos lá. Então, até onde vai a sua fé? A sua fé vai até aonde você realmente está conquistando, está vencendo, né? É igual aquele menino, né, que tem a bola que o pai deu para ele, ele não joga nada de futebol, não sabe jogar nada, mas ele vai lá no campinho com os colegas colocam a bola lá, utilizam a bola, e ele não joga nada, mas ele diz assim: olha, se eu não jogar, também ninguém joga porque a bola é minha, entendeu? Então é mais ou menos por aí. Ou seja, eu hoje estou, né, feliz, né, satisfeito com tudo que Deus me deu, porque eu estou bem, estou ganhando dinheiro, estou satisfeito. Mas o dia em que eu estiver ruim, estiver mal, então aí eu pego as minhas coisas, pego a minha Bíblia, e não é mais esse Deus que eu adoro. Então, assim, a nossa fé, ela tem que ser uma fé fervorosa, uma fé real, uma fé fidedigna, tá? Mesmo nas horas difíceis. Por quê? Porque a manivela e a máquina da vida material, Deus, ele pode te glorificar em muitas possibilidades, mas tudo está alicerçado diante de questões materiais. E eu não posso jamais, né, alicerçar minha fé e atrelar minha fé somente às vitórias. A minha fé está atrelada também às derrotas, porque de uma forma ou de outra a gente acaba aprendendo com aquilo que a gente passa, seja bom ou seja ruim, né?
nós nascemos, somos ali uma criança, um recém-nascido que dependemos única e diretamente de pai e de mãe. Depois vamos criando nossa independência, nossa autonomia, convívio com a sociedade vai determinar qual o caminho que nós vamos seguir. Muitas das vezes o pai, a mãe é católico e aí induz o filho realmente a ser católico e ele segue aquilo ali. Mas chega uma hora na juventude, para a fase adulta, que o ser humano ele começa a ter as suas necessidades. E diante dessas necessidades é que ele vai fazer as suas escolhas, né? E muitas das vezes as escolhas da fé estão atreladas a esse crescimento educacional, social e cultural também, né? Deus, ele é um só para todas as religiões que fazem o bem. Ele sempre vai ser Deus. Muitas das vezes ele tem nomes diferentes, mas ele ainda assim é o teu Deus. E até onde vai a minha fé para que eu possa estar sempre ovacionando o meu Senhor, né? É esse que é o contexto que está aqui, é o grande dilema e o paradigma aqui da nossa Bíblia, né? Então, assim, você que está passando por um momento de depressão, tem gente que muitas das vezes está à beira de um suicídio, de cometer uma loucura. Pense bem, Deus está colocando essa possibilidade no teu caminho para que você possa aprender coisas diferentes com essa dificuldade, para que você possa ficar mais forte e lá na frente a vitória vem de uma forma muito diferente. Porque difícil é você estar vencendo de uma forma bem tranquila, bem salutar, sem esforço nenhum. E uma coisa você tem que vencer obstáculos, passando por dificuldades, por sofrimento, né? Muitas das vezes por falsidade no meio do caminho, porque o ser humano é assim, mas Deus te ensina dessa forma. Deus ele te explica que desse jeito, muitas das vezes, é melhor você aprender do que você aprender somente lá em cima, que muitas das vezes a gente não dá muita importância aos pormenores. E é no sofrimento que a gente vê onde está realmente a sua fé. Se de fato você realmente ama a Deus e entrega a sua vida a Deus. Por quê? Quando nós fizermos a nossa passagem desse mundo, a gente não vai levar nada. A gente não leva carro, a gente não leva moto, não leva casa, não leva dinheiro, não leva bens materiais. A única coisa que a gente leva, e mesmo assim tem muitos que ainda questionam, que isso aí vai ser assunto de um outro vídeo, né? Será que existe vida após a morte? Qual o tipo de vida? Como é que nós vamos viver? Eu acredito muito sim que nós somos o que somos hoje e seremos quando morremos também seremos a mesma pessoa. Então, se eu hoje perco essa minha matéria, esse corpo físico e me torno espírito, automaticamente onde eu vou habitar? Será que a minha cabeça continua sendo a mesma? Eu acredito que sim. Então os conhecimentos que eu tenho aqui, tudo que eu aprendi, tudo que eu passei, serão muito válidos para que do outro lado eu possa estar do lado do Senhor, praticando bem e ajudando as pessoas que estão lá do outro lado, no outro plano, né? Vamos dizer assim, porque é uma forma mais salutar de você compreender. Aí tem gente que vai dizer assim, mas é kardecismo, ele é kardecista. Não, não é bem isso, né? Mas eu estou me referindo a um outro local que muita da gente diz que é o céu, né? Mas esse céu que todo mundo imagina, ele não existe, né? Esse céu que a gente imagina como sendo um local celestial é onde habita o Senhor. E é lá que nós estaremos quando fizermos nossa passagem, né? Então, avalie bem se realmente aquilo que você está passando na sua vida, se não é necessário para você. Se não é necessário Deus permitir que um amigo seu, fiel, lhe traia para você realmente verificar se aquela amizade é verdadeira, se realmente ele lhe ama como você ama. Se Deus tira do seu caminho, pode ter certeza que não é para você. Não queira o bem dele, ore por ele, mas você não precisa gostar, não precisa estar perto, não precisa compactuar de coisas erradas. Então estou dizendo para vocês aqui que nós aprendemos o verdadeiro caminho da fé na dificuldade. Não significa que você tenha que cair, que tropeçar para encontrar a Deus. Não é isso que eu estou querendo dizer. Porque muitos aí já encontraram Deus, são glorificados na palavra e muitos não precisaram cair para enxergar e entender que Deus existe. Mas ainda assim Jó precisou ser testado na Bíblia para que Deus pudesse perceber, mas Deus já sabia, porque Deus, ele não é, né? Ele está entre nós. Então Deus já sabia da fidelidade de Jó. Então Deus não quis testar Jó. Muito pelo contrário, Deus já sabia de tudo isso. Deus quis colocar à prova
a integridade de Jó, para que próprio Jó pudesse analisar que realmente a fé que ele tinha em Deus, ela estava alicerçada, baseada nos bens materiais, e que não era isso que Deus queria com ele. Deus queria com ele o seguinte, que mesmo, né, nos momentos das vacas secas, né, as vacas magras, você está lá agradecendo por aquele momento que Deus te ofereceu e procurando aprender. E que mesmo nos momentos vitoriosos você também estaria agradecendo, sendo que quem passa por um momento de dificuldade, que teve dificuldade de amar a Deus e chega a uma plataforma, né, de vitória na vida material, ele dá muito valor àquela vitória porque ele sabe que ele passou por muitas dificuldades. Né? Não estou julgando aqui quem realmente veio rico de berço, que tem carro, que tem isso, que tem aquilo. Não estou julgando por esse mérito, até mesmo porque essas pessoas também passam dificuldades de uma forma diferente. É uma depressão, é uma falta de um amigo verdadeiro, e aí você tem que aprender com isso também. Todos passam dificuldades, mas na Bíblia a dificuldade que nós estamos falando aqui é que Jó perde tudo que tem, e aí se reencontra com Deus, e aí ele entende a diferença entre preço e valor, né? Então, a fé dele e o amor em Deus não tem preço, tem valor. E aí quando ele entende que tem valor, Deus devolve tudo a ele em dobro, porque ele já conhece e sabe que ele não pode mais cair naquele princípio sendo ludibriado pelo Satanás. E é onde a gente tem que atuar 24 horas na nossa vida, nos policiar, porque o maligno ele está sempre ao nosso lado e está sempre querendo te induzir a tomar uma decisão errada. Por isso que eu sempre falo para vocês aqui nos meus vídeos, né? A semente que você planta vai determinar quem você será lá na frente e o que você vai colher. É simples assim, né? Então vamos procurar fazer o bem, ajudar o próximo, compartilhar esses vídeos aí, que eles sejam de grande valia para você que está assistindo, para você que realmente está tentando buscar uma palavra, compreender algumas coisas, né? Deus sempre está tocando o teu coração, seja no momento ruim da sua vida ou no momento maravilhoso. Saiba agradecer mesmo aquele momento ruim, porque pode ter certeza que se Deus deixou acontecer isso com você, é porque você tem condições de carregar esse fardo e que esse fardo vai servir de lição para lhe estruturar e planejar degraus na sua escada de crescimento. E pode ter certeza que você vai dar muito valor àquele primeiro degrau lá de baixo, quando você estiver no último degrau lá em cima. É assim, pessoal. Vamos lá, que Papai do Céu possa abençoar todos vocês. Vamos para a nossa oração de encerramento, que o vídeo ficou um pouco longo, mas é interessante. Senhor, que o Senhor possa abençoar todos os nossos irmãos na face da terra, que todos possam ter a oportunidade de experimentar a benevolência, a oportunidade da dúvida, Senhor. Coloca na cabeça de todos os seres humanos e daqueles que pensam em fazer o mal, porque pelo menos com ar de parecer da dúvida, a pessoa pelo menos possa ter a oportunidade de escolher pelo caminho do bem. E assim nós conseguiremos resgatar mais almas para o nosso glorioso trabalho do Senhor na fraternidade, no amor ao próximo. E que o Senhor possa sempre abençoar as famílias, determinando muita paz, luz, alegria e felicidade. Amém. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Compartilhe aí com quem você conhece, dá o like, ative o sininho para receber novos conteúdos aí, tá bom? Até a próxima.